Olá, tudo bem? Eu me chamo Priscila Silva Guedes, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia em geriatria e gerontologia. Estarei agora com vocês falando um pouquinho mais sobre as nóminas em geriatria e gerontologia. O envelhecimento, ele é um processo que podemos perceber de várias maneiras. Como será que vocês entendem o envelhecimento? Será que só aquela pessoa idosa que está acabada em cima de uma cama? Não, né, gente? Nós temos que pensar que é biológico, é sociológico, é psicológico, depende muito de cada um de nós. E aí o que a gente tem que pensar? Que é um organismo, nós somos um organismo vivo. E como nós somos organismos vivos, a nossa célula está envelhecendo. E como a nossa célula está envelhecendo, quando será que nós começamos a envelhecer? Desde a época que nós nascemos, certo? Se nós pegarmos fotos de uns 10 anos atrás, de uns 15 anos atrás, nós vamos perceber o quanto que nós já envelhecemos. Para os sociólogos e psicólogos, é um processo de desenvolvimento social e psicológico com alterações funcionais que resultam em problemas de integração e adaptação social do indivíduo. Será que um idoso de 80 anos se sente tão idoso assim? Ou é o nosso jeito que nos faz envelhecer? Aí eu faço um questionamento. Quantos anos você se daria se você não conhecesse a sua idade? Porque nem sempre é a nossa carcaça, né, toda bonitinha, sem rugas, que vai me dar o processo de envelhecimento. Mas às vezes aqui, ó, o que nós pensamos, ok? Então, a velhice, ela não é definida somente pelo cronológico, e sim pelas condições físicas, funcionais, mentais e sociais. E o que a saúde interfere, certo? Porque se eu sou uma pessoa cheia de dinheiro, que usa bastante creme, ou uma pessoa que mora na roça, nada contra o pessoal que trabalha na roça, ok? Mas eu estou dando exemplo, igual eu moro em Santos. Vamos falar de Santos? Pessoal que trabalha na praia, embaixo do sol, dias e dias após dias, com aquela, né, com os raios ultravioletas na cabeça. Como você acha que a pele dele vai ficar? Qual que vai envelhecer mais rápido, tendo a mesma idade? Obviamente que aquela pessoa que está exposta ao sol vai ter uma idade cronológica diferente da idade biológica. Bom, e aí a geriatria. Então, uma especialidade médica como pediatria, como pneumologia, né? Então, faz parte da medicina ser geriatra. Então, o nome geriatria foi criado por Nasher em 1909. A geriatria representa o estudo e o tratamento clínico da velhice. Gerontologia já vem da palavra gero, que seria velho ou digno, e logia, que é o estudo, ciência. Então, é estudo, ciência do velho, do digno. Por isso que muitos idosos, quando nós chamamos de velho, eles falam, velho é sua mãe, não é verdade? Mas não é bem assim, né, gente? Nós sabemos que vem da palavra gero, ok? E gerontologia ela é muito mais antiga do que a geriatria. Ela foi criada em 1903 por Metchnikoff. Então, a gerontologia é uma disciplina científica cujo objeto é o estudo das características da velhice. Está relacionado com o desenvolvimento da fase humana. Ou seja, nós temos quem? A criança, a puberdade, né? Então, a gente tem a primeira infância, a segunda infância, a puberdade, a adolescência, temos a juventude e o envelhecimento. Certo? Então, é um desenvolvimento, nós envelhecemos, igual as plantinhas, né? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, ok? Bom, então, como é esse processo e esse processo está relacionado com as determinantes do envelhecimento? Como que você está envelhecendo? Você está cuidando da sua saúde? Será que o que eu estou fazendo hoje já está interferindo no meu amanhã? Você já pensou para parar? Você já parou para pensar nisso? E a senescência?
seria o quê? Vocês já ouviram falar da palavra senescência, senilidade? Então, senescência é as alterações orgânicas, morfológicas e funcionais que ocorrem com o processo de envelhecimento. Eu costumo dizer que ela é o envelhecimento natural. É envelhecer como nós somos. Eu estou envelhecendo. Quantos anos vocês me dariam? Ah, depois eu conto para vocês. Agora não vou contar não, ok? E a senilidade já é o processo das afecções que acometem uma pessoa. Ou seja, será que você já não teve uma doença e depois de depois de muito tempo que alguém lhe viu, ele não percebeu que você envelheceu? Ou melhor, será que você não conhece uma pessoa que tem uma doença, seja ela o Alzheimer, o Parkinson, e você encontrou uns 2, 3 meses depois? Será que essa pessoa já não envelheceu? Será que essa pessoa continua do mesmo jeito que você conhecia a ela? Vamos pensar um pouquinho nisso? Então, senescência é o processo natural do envelhecimento e senilidade nada mais é do que o processo patológico. Nós envelhecemos porque ficamos doentes. E hoje em dia, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, começamos a utilizar o envelhecimento usual, que apresenta prejuízos significativos, mas não são qualificados como doentes, ou seja, é um envelhecimento normal. Aquele envelhecimento que, às vezes, pela exposição solar, pode acelerar esse processo de envelhecimento. E o envelhecimento bem-sucedido? É a perda fisiológica mínima. É aquela que a gente tem uma preservação conforme a nossa idade. Quantas pessoas que você conhece que você não daria a idade delas, não é mesmo? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho 80 anos. Aí você fala, nossa, como assim? Você parece ter uns 60, 65 no máximo. Isso é um envelhecimento bem-sucedido. É aquele que se alimentou bem, que conseguiu ter menos estresse durante a vida, que tiveram hábitos saudáveis, puros, em ambientes saudáveis e não tendo doenças. E a funcionalidade? Será que com o processo de envelhecimento eu vou ficando mais incapaz? Acho que não, né? Então, assim, tudo depende de como a gente está envelhecendo, certo? Então, a nossa funcionalidade é o que eu consigo fazer. Então, eu consigo pentear o meu cabelo. Tem gente que vai tendo o processo de envelhecimento e não consegue pentear o seu cabelo. E aí sim, ele seria incapaz de realizar isso, não é verdade? Agora, a incapacidade é o ato de limitação, ou seja, eu não consigo realizar. Então, eu deixei de ser funcional porque eu sou incapaz de movimentar o meu ombro. Por quê? Porque eu tenho uma lesão que acabou limitando a minha movimentação. Isso. A gente tem que pensar também numa coisa muito importante quando a gente fala de independência. É a autonomia, né? Então, assim, o que é autonomia, o que é independência? Independência é você conseguir fazer o que você quer. Eu quero ir ao banco, eu vou até o banco. Agora, será que eu tenho essa autonomia? Eu tenho minha cabeça boa para eu conseguir realizar esse afazer de ir até o banco? Porque muitas vezes as pessoas podem ter a capacidade física, mas não a capacidade mental. E muitas vezes existem pessoas que são retiradas dessa autonomia. Por quê? Porque a família tira dela o poder de decisão, né? Então, isso tudo é muito prejudicial. Então, o envelhecimento está associado à dependência e perda de controle sobre a própria vida. Vocês concordam com isso? Eu discordo totalmente, né? Então, a gente tem que pensar que nós temos que ter independência, que a gente tem que ter autonomia. Eu tenho que ter meu poder de decisão. Eu quero ir ao banco, eu quero tirar o meu dinheiro. Fui eu que ganhei durante a minha vida, né? Quem é meu filho ou minha filha para tirar esse direito de mim?
Sim, eu concordo. Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando no quê? Ah, mas e se a pessoa for demenciada? E se ele não conseguir realizar? É isso mesmo. Logicamente que depois, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho sobre demências. E nós vamos falar um pouco dessas partes legais também que envolve esse processo de intercessão de um idoso. Quanto mais idade, mais dependência? Pelo contrário, nem sempre, né, gente? Se eu sou uma idosa ativa, que eu sempre fiz atividade física, sempre me alimentei, não tenho patologias associadas, com certeza eu vou ter um envelhecimento mais saudável, né? Logicamente que com o processo de envelhecimento, eu estar mais idosos, o nosso corpo não foi, como eu posso dizer, a gente não foi fabricado, né, para funcionar muitos anos, né? Se a gente for pensar na fisiologia de cada órgão, né, que isso é uma coisa que a gente pode falar, né, nas próximas aulas de fisiologia do envelhecimento e tudo mais, nós vamos pensar, será que eu vou ser dependente de alguém funcionalmente devido à alteração do envelhecimento? Nós vamos ver que o envelhecimento, ele traz sim consequências, mas tudo depende do que nós estamos fazendo hoje. Bom, então, parâmetro para a saúde do idoso é independência funcional, com total controle, sem necessidade de receber auxílio. Olha que envelhecimento maravilhoso. Eu gostaria de chegar aos 100 anos, e você? Então, a autonomia é o que eu falei já, né? Que é a capacidade de decisão, de comando, é o querer e eu fazer, eu ter minhas próprias regras. E a independência é a capacidade de realizar algo pelo meu meio, ou seja, eu conseguir me deslocar. Certo? Então, eu espero ter colocado aí uma sementinha na cabecinha de cada um de vocês, né? E aí eu deixo um provérbio, que é: nascer é uma probabilidade, viver é um desafio, envelhecer é um privilégio de poucos, né, gente? Se nós formos pensar, né, as pessoas que estão aí acima de 100 anos, quem chegou aos 90 anos, como chegou? Será que chegaram bem? É isso que a gente tem que pensar no envelhecimento saudável. Ok? Muito obrigado. Essa foi a minha aula de hoje e nos vemos. Se você gostou, dá um like e se inscreva aqui no meu canal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.